Oi, gente! Tá começando mais um grande episódio do EARCcast, comigo, Daiane Lorenzetti, e com Andréia Tormin, essa super empresária franqueada da Artefato Goiânia. E agora é hora de falar do ambiente da Olívia Pena. Agora é hora de você contar tudo, Olívia, desse ambiente lindo, lindo, lindo. O tema da mostra, Viver com Arte. Não tem nem... o ambiente já reflete tudo isso, mas conta pra gente o que você pensou quando recebeu o tema da mostra e foi convidada. Primeiramente, obrigada, né? Fico feliz que vocês tenham gostado do resultado. A primeira coisa que eu pensei, né, quando a gente recebeu essa proposta, Viver com Arte, muito mais do que colocar arte dentro do espaço, o meu intuito foi transformar o ambiente, o espaço, em uma obra de arte, né? Então, eu escolhi um tema, né, norteador para poder trabalhar conceito, né, como partido do projeto. Eu tenho estudado há algum tempo uma corrente filosófica que trata a arte de uma forma muito intuitiva, né? Tem até uma nomenclatura que é dada como arte visionária, que é a arte relacionada com aspectos da espiritualidade, né? Do supra-humano, supra-consciência. Então, eu meio que mergulhei dentro desse tema, dentro desse assunto, e tentei imprimir isso de alguma forma dentro do espaço. Então, o nome do ambiente, né? Eu coloquei de sala Advaita ou Adwaita, dependendo de onde você observa, assume essas duas fonéticas. Adwaita significa não dual, que contempla a vida como sendo uma única expressão, como se tudo fosse uma coisa só, em expansão, em evolução. E é um conceito muito bonito, gosto muito dessa ideia, e ao mesmo tempo ele contempla o dual, né? Que na manifestação tudo é dual. Então a gente tem o dia e a noite, o frio e o quente, o alto e o baixo. Então eu quis trazer essa narrativa, né? Tendo como inspiração esse movimento da natureza. Então eu dividi o ambiente ao meio, mas não de uma forma convencional, né? Eu dividi em 3 partes, depois eu tracei uma linha diagonal, né, entre essas 3 partes. Então separei de uma forma mais orgânica, digamos assim, e de um lado eu estou representando, né, a noite, tem toda essa representação do cosmos através das constelações que eu desenhei com as arandelas, tem a obra de arte dessa artista também que ressoa muito com isso, né? Ela desenhou exatamente como se fosse a criação do cosmos, né? Essas telas, inclusive, que já estiveram até no Louvre, esse trabalho dela. Do lado de cá, a ideia foi passar já a imagem da natureza que a gente habita, né? Então é a terra, aí vem os tons terrosos, aí vem o formato de folhas, pétalas, vegetação, tem até a representação animal aqui. Então foi uma abordagem natural, mas não óbvia, né? Deixar um certo mistério no ar. Ficou lindinho. Olívia, naquela outra parte que foi a primeira parte, nós falamos sobre a questão da arquitetura sensorial e você depois havia comentado conosco sobre as formas arredondadas, o que isso representava dentro dos seus espaços. Eu queria que você contasse um pouquinho mais. A gente, na verdade, tem visto uma avalanche de formas arredondadas e orgânicas no design e na arquitetura, né? A gente sabe que chegou para ficar porque existe toda uma justificativa científica, né, por trás disso. Nós, naturalmente, criamos uma aversão a formas rígidas e pontiagudas, né, formas de seta, desde os primórdios, aonde isso representava a nossa vida, né, a flecha matava, né, o espinho feria, então, automaticamente a gente, inevitavelmente, exerce uma repulsa contra essa forma. Já quando a forma é arredondada, ela atrai. Tem inclusive uma abordagem de um professor durante a minha pós-graduação que ele dava um exemplo. Foi feita uma pesquisa onde eles verificaram que fotos no Instagram, fotos sendo postadas no Instagram, de objetos arredondados eram mais curtidas do que fotos de objetos com quinas, pontiagudas. E é fácil da gente identificar isso, né? Se você for ver, por exemplo, a arquitetura brutalista, né, que leva mais em consideração essa coisa das formas muito rígidas, né, e que vai criando essas pontas, aquilo te afasta mais, né? Uhum. Enquanto que um sofá como esse aqui, com certeza te atrai, né? Então, é sabido hoje, está conhecido
que é assim que as coisas funcionam. Então eu acho que esse movimento orgânico, ele é para ficar mesmo, não é uma moda. Na parte sensorial também isso influi em um todo, né? Lógico, com Sim. toda essa sua resposta é exatamente isso. Exatamente. Por exemplo, uma sala se torna mais convidativa dessa forma, né? Quarto, né? Uma suíte, um lugar onde você está indo para repousar. Ele tem que ser completamente macio, os materiais têm que convidar ao toque, tudo aquilo tem que te envolver, te chamar, né? Quando eu quiser intencionalmente afastar as pessoas, eu uso o recurso oposto, né? E você sabe que você está falando aqui, eu tô aqui tendo uns flashes aqui, lembrando, alguns clientes chegam aqui e falam, eu não gosto de nada que tem aqui na Viva. E outros poucos já falaram, eu gosto só das coisas que tem aqui na Reta. Sim. Então, isso vem de uma personalidade, de Geração. Às vezes. Não sei se geração, mas de uma emoção que esteja passando, alguma coisa assim. Isso que você falou é muito interessante, porque tem outro aspecto dentro da neuroarquitetura que a gente tem que observar, que são as memórias. Então, tem coisas que a gente associa negativamente por alguma trauma que aconteceu na vida. Então, por exemplo, eu já tive uma cliente que achava horrível as formas arredondadas. Eu traço um paralelo com um cliente meu que uma vez ele deu a resposta que para mim resume tudo. Ele odiava samambaias, ele foi explícito que ele não queria samambaias na casa dele porque lembrava coisa velha. Aí eu fui perguntando e ele me contou que na casa da avó, um casebre que ele considerava como algo não desejável, tinha muitas samambaias. Então a gente cria referências psicológicas, tipo assim, não, isso aqui me lembra coisa antiga, coisa velha, não gosto, não quero. Às vezes essas pessoas que têm essa aversão acham que a forma reta, com quina, é mais moderna, pode fazer alguma referência nesse sentido, pode ter tido alguma experiência que gerou essa impressão, né? É bem subjetivo, né, no final das contas. Bacana. Olivia, as mostras, especialmente para a parte de interiores, elas são muito importantes, né? E o que a gente vê são poucas, né? A gente tem a Artefato realmente faz isso com maestria, porque fora Artefato nós temos Casa Cor, né? Que é aberta também para o público, mas eu falando de marca mesmo, é somente Artefato, né? E tem algumas outras lojas mais de quartos, né? Que também tem. E que eu acho que é basicamente só, né? Sim. E é super estratégico, né? Para o cliente conseguir enxergar o ambiente. Sim. Como que você pensa, na verdade, qual a sensação que você quer causar nos visitantes do seu espaço? Primeiramente, é muito prazeroso ter a oportunidade de criar um ambiente com a sua real intenção, né? Que não passa pelo filtro ali da opinião do cliente e tudo mais. Então, você realmente tem uma liberdade criativa que é muito prazeroso ter essa oportunidade, né? E realmente, como o produto da Artefato, ele é muito, tem um termo hoje, artsy, né? Que se relaciona muito com a arte, né? Ele é um produto que se relaciona muito com o design e com a arte, nada melhor do que ter ambientes que tal como vão oferecer essa abordagem mais artística para a gente mostrar como ele complementa, né? Essa ideia, essa proposta. Eu acho espetacular. Espetacular, porque ela tem essa possibilidade de trazer o cliente até a loja e mostrar o trabalho, enfim. É realmente muito bacana. E são 10 meses, né? Então, às vezes, é um período que o cliente não está vendo, aí tem ainda um tempo, então isso é muito bom. Sim. É isso aí. E eu quero convidar que todos venham ver, mesmo quem não esteja agora nesse momento, mas é um passeio muito agradável para poder fazer Sim, é uma oportunidade. Acho que vale muito a pena. É uma oportunidade única. Eu sempre achei, né? Eu sempre adorei visitar as mostras da Artefato, então para mim é uma honra maior ainda participar, porque é sempre belíssimo. Com certeza. Então, acho que agora o restante vocês vão ver aqui. Tem que vir, tem que vir. Principalmente sentir, né? Sim, principalmente exatamente. Não tem foto, não tem vídeo que expressa o que quer estar inserido dentro do espaço, né? Então vale a pena mesmo. Com certeza. Gente, então fica o convite para vocês virem visitar a Mostra Artefato 2025, o ambiente da Olivia Pena. E até conseguimos com vários episódios ainda, né, André? Isso. Então, até o próximo.